Boa noite, pessoal, beleza? Então, conforme combinado com vocês, eu vou tentar fazer um vídeo breve e simples para explicar sobre a regularização fundiária urbana. Isso aqui é importante que todos entendam, caso não entendam, me procure, porque vai ser fundamental para a gente discutir mais para frente o que se a gente prossegue ou não com a regularização da chácara, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Márcio Shibata Himori, sou engenheiro ambiental, me formei em 2021 e comecei já no meu primeiro ano de faculdade fazendo estágio na Secretaria do Meio Ambiente, depois passei para assessor da divisão do meio ambiente e no meu quarto ano eu fui fazer um concurso para a Sabesp e comecei a estagiar lá, né? E lá na Sabesp foi onde eu comecei a trabalhar com mapeamento, topografia, cadastro de rede de água e esgoto. E daí, quando me formei, eu comecei a prestar serviço, tanto para a Sabesp quanto para a prefeitura, algumas loteadoras também. E agora comecei a mexer também com essa parte de regularização das chácaras, né? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa conversa. Tipos de imóveis. Para sair matrícula, né, oficial, registrado em cartório, só existem dois tipos de imóveis, o imóvel rural e o imóvel urbano. O imóvel rural é o INCRA que gerencia isso daí, né? E o imóvel urbano é o município, a própria prefeitura que que toma conta disso daí e é o que vai emitir o nosso CRF, Certificado de Regulação Fundiária, para aí sim a gente ir no cartório e conseguir as suas, né? Tão sonhada matrícula oficial, né? Sem ser contrato de gaveta. Então, para a gente se enquadrar como imóvel rural, o nosso imóvel precisava ter no mínimo 20 mil metros quadrados, que não é o caso das chácaras, tá? E o imóvel urbano precisa-se ser enviado projetos para a prefeitura para ela analisar e aprovar ou não aquele imóvel, tá? Aprovando, eles emitem o CRF e vocês conseguem tirar a matrícula desse imóvel, tá? Mas as chácaras, na situação que está hoje, ela não se enquadra nem como imóvel rural, nem como imóvel urbano, tá? Os contratos de gaveta oficialmente não vale, né? Para eles é interessante só os imóveis que são acima de 20 mil metros e tem INCRA, e tem matrícula, né, no caso, ou os próprios imóveis da cidade que já passaram por todo esse trâmite aí que a gente vai precisar fazer. Então, o conceito legal de regularização fundiária, ela abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Então, por definição, para conseguir a regularização fundiária, a gente precisa atender às medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, tá? Que, que vão ser exigidas pela prefeitura, né? O que vai ser exigido é a prefeitura que vai decidir, tá bom? Se ele vai facilitar ou dificultar para o loteador conseguir essa aprovação, é a própria prefeitura que vai ditar essa regra, tá bom? Então, esses aqui são os quatro pilares aqui da regularização fundiária. Tem que atender todas essas medidas aqui e, e destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial. O que isso quer dizer aqui? Que a prefeitura ela precisa ter, de certa forma, controle para conseguir gerenciar as cidades, né? Ela precisa entender o que está acontecendo, por exemplo, em cada bairro, para conseguir gerenciar aquilo lá, né? Então, por isso que a gente precisa seguir
medidas dessas aqui para se enquadrar como cidade, tá? E aí a gente facilita também o trabalho da prefeitura. E a titulação de seus ocupantes, né? Titulação seria a titularidade aí das matrículas, né? Hoje, com o contrato de gaveta, não consegue ter essa titulação. Só com a aprovação lá da prefeitura e com a emissão do CRF, que eu disse anteriormente. Então, vamos prosseguir aqui. O objetivo é ordenar pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, regulação fundiária é sinônimo de sustentabilidade e conformação com os aspectos legais com a finalidade de trazer dignidade, qualidade de vida e bem-estar. Né? Então, conforme eu já expliquei anteriormente para vocês, precisa ter um ordenamento ali da cidade e vou dar como exemplo uma favela que está crescendo desenfreadamente, tá? O pessoal começa a construir casas cada vez mais acima do morro, por exemplo, e sem nenhum estudo geológico, sem respeitar a inclinação mínima ali das ruas, né? E isso acaba acontecendo vários acidentes, como deslizamento de terra, que a gente assiste no noticiário todo começo do ano, que é onde as chuvas estão mais fortes. Então, fora a parte de rede de energia elétrica, que fica aqueles gatos tudo, correndo risco de algum curto-circuito em algum lugar, distribuição de água, não dá para saber se a água é boa ou não, lançamento de esgoto também, né? Muita gente taca na terra pura, então isso daí acaba agravando muitas outras coisas, tá? E aqui um dos objetivos da regularização é trazer dignidade e qualidade de vida. Por que ele diz isso? Porque uma vez que vocês têm um imóvel regular, por exemplo, na teoria vocês têm direito à coleta de lixo, o caminhão de lixo vai passar lá. Se você tiver um filho, né, e precisa ir para a escola, o ônibus escolar vai adicionar a rota ali da chácara, porque agora já vai fazer parte da cidade. Então, são vários benefícios que vocês têm pela prefeitura que vai ser vantajoso, tá? E a parte de sustentabilidade que todo mundo fala e pouco se faz, né? Eu gosto de dar o exemplo da Ponte do Engenho. Eu não sei se vocês moram aqui em Baços há muito tempo ou não, mas o pessoal mais antigo, eles costumavam passar o fim de semana lá no engenho, pulava da ponte, né? Pescava também. E hoje em dia, se você for lá, passar ali no córrego do engenho, com 2 passos você atravessa o rio. E não chega a afundar nem o pé direito. Então, isso aí tá meio que claro. São coisas que tá aparente, mas ninguém quer ver, parece, né? Então, tá se degradando as coisas com o tempo, tá diminuindo a vazão dos rios. Isso acarreta muita coisa, porque com bastante água e a gente tem poluição, por exemplo, essa água ela é suficiente para diluir essa poluição, tá? Agora, quando a gente tem menos água, acaba saturando essa diluição e não consegue remediar essa poluição naturalmente, tá? Então, o fato é que vem degradando o meio ambiente, a água vem diminuindo, a poluição vem aumentando. Então, são todos indícios que futuramente isso aí pode dar problema, tá? Não é porque eu sou engenheiro ambiental que eu vou fazer drama, não. É só a realidade, né? E os fatos estão diante dos nossos olhos aí. Então, parte de lançamento de esgoto, por exemplo, não pode ter fossa negra, hoje é proibido, tem que ser fossa séptica, tá? Então, a prefeitura precisa ter esse controle aí de todas essas questões que envolve tudo isso aqui, tanto a sustentabilidade, dignidade,
como o controle também, né? Que eu disse. Então é basicamente isso daí. Vamos agora para os núcleos urbanos e informais. Clandestino, aquele que não é de conhecimento pelo poder público e que não foi aprovado pelos órgãos competentes. Irregular, aquele que é de conhecimento pelo poder público, mas apesar de aprovado o projeto, a execução não foi de acordo com o projeto aprovado. Então, existem dois tipos aqui de núcleo urbano informal, clandestino e o irregular. Tá? Hoje a gente se enquadra como clandestino. Por quê? Porque na teoria a prefeitura não tinha conhecimento da chácara e não foi mandado nenhum projeto para eles também. Tá? Então a gente se enquadra como clandestinos. Agora, se a gente enviar os projetos para eles lá e não executar conforme o projeto, vai continuar irregular. Vai passar a ser irregular, né? A gente vai passar de clandestino para irregular. Mas a ideia é passar de clandestino para regular, beleza? E agora vamos ao que nos interessa, REURB, que é o meio que a gente vai fazer essa regularização, tá? Existem três tipos aqui de REURB, que é a REURB-S, a E e a inonimada. A inonimada eu não vou comentar aqui, que tem pouca utilização, é bem específico que usa essa REURB inonimada, tá? Então eu vou falar mais da REURB-S e a REURB-E. A REURB-S é de interesse social, voltada para a população de baixa renda, e a REURB-E de interesse específico, voltada à população de médio e alto padrão. Então, nós vamos se enquadrar na REURB-E. Por quê? A REURB-S, se a prefeitura enquadrasse todas as chácaras como REURB-S, a prefeitura teria que arcar com todas as despesas, os custos com a infraestrutura e outras coisas mais para conseguir essa regularização. Tá? Então, a prefeitura não vai fazer isso e ela vai enquadrar essas chácaras como REURB-E, tá? Que aí sim, quem loteou ou quem mora ali naquele loteamento que vai arcar com os custos aí da infraestrutura, beleza? Então, no nosso caso, REURB-E. E REURB em APPs, né? Isso aqui é caso tiver essa regularização próximos à APP. Então, na REURB-S se enquadra para os loteamentos consolidados antes de 22 de 2 de 2016. Então, se tiver antes de 2016 em APP, pode conseguir regularização, né? Seguindo também algumas regras para conseguir pela essa REURB-S. E a REURB-E se enquadra para os loteamentos consolidados antes de 25 de 5 de 2012. Então aqui os loteamentos necessariamente precisam ser antes de 2012 para entrar nessa REURB-E aqui também, tá bom? Então, no nosso caso, tá tranquilo aqui. E vamos falar agora do fluxograma. Vou abrir o PDF aqui que eu acho que vai ficar mais com uma resolução melhor, né, para vocês entenderem. Então, fluxograma da REURB. Primeiro a gente vai começar com o requerimento do poder legitimado, requerimento do legitimado ao poder público municipal, requerer a regularização, né, da chácara. A classificação S ou E, que vai ser E com certeza. Pesquisas de dominalidades, que eles vão verificar se a matrícula do imóvel rural que está sendo desmembrada não tem nenhum problema jurídico, se está no nome da pessoa mesmo que está solicitando essa regularização. E depois a planta de sobreposição. A planta de sobreposição é essa daqui, ó. Isso aqui é um levantamento que eu fiz no ano passado para a prefeitura, tá? Então, essas divisões, esses limites aqui foi de um levantamento que a prefeitura tinha feito há 2 anos atrás
Então eu segui ela, tá? Mas eu não sei se todos esses lotes que fazem parte aí do Oura. Se não tiver, eu vou arrumar depois aqui, mas do mais, a planta de sobreposição é essa daqui. Só para você dar uma olhada. Aqui tem as medidas da área construída, do tamanho do lote. Enfim, vamos prosseguir. Notificação, titulares e confrontantes. No caso, o Mandi já recebeu a notificação, né, para regularizar isso daí. E deixa eu procurar a foto aqui, mas só vou mostrar para vocês rapidinho, mas eu vou explicar com mais detalhe mais à frente, porque é importante isso aqui. Pera lá. Não, isso aqui não. Aqui. Isso aqui é a notificação, tá? Que foi recebida aí de 5 de maio. Então, isso aqui a prefeitura já fez, mandou pro Oura. E levantamento topográfico, plano de metro cadastral georreferenciado. Esse levantamento eu vou precisar fazer, tá? Um outro levantamento aqui na área de vocês, com mais detalhes, né? No caso aqui eu fiz um levantamento para descobrir as medidas aqui de tudo, mas as cotas, o desnível, assim, eu só vou conseguir com esse outro levantamento que eu vou fazer para vocês, tá? Que aí eu pego com muito mais detalhe todo o aspecto aqui do relevo, para eu conseguir dimensionar drenagem das águas da chuva, se for necessário, algum arruamento aqui, se houver necessidade, tá? Então, isso daí também eu vou fazer. Estudos técnicos preliminares das desconformidades, risco, se houver, e ambiental e sim APP. APP, gente, APP é uma coisa que ela inviabiliza a regularização, tá? Então, não pode ter construção na beira aqui de APP, tá? O limite do lote pode até estar na APP, mas a construção não pode estar, tá? Isso aqui é um ponto importante, porque caso tiver alguma construção ou faz a demolição dela e constrói em outro lugar, ou fica inviabilizada a regularização, tá? Mas aqui no caso não tem problema, acredito que não vai ter problema, tá? Porque já tá longe aqui, um pouquinho longe da APP. Mas o estudo preliminar é esse daí. Eu vou depois sentar lá com os mani também, né? E discutir sobre todos os problemas que eles forem encontrar lá, tá? Mas eu acredito que não vai ter nenhum problema em relação a essa parte de APP. Projeto urbanístico, que seria o projeto ali com as ruas desenhadas, né? A iluminação pública onde vai estar, que é a mesma coisa também desse levantamento com o detalhe de uma cidade mesmo, né? A rua, a calçada, enfim, etc. E depois o levantamento topográfico que eu já expliquei. Então isso aí também tudo eu vou fazer. Proposição das medidas, obras necessárias, deslocamentos e compensações. Isso aqui é depois que a gente entrega o projeto, né, e o pessoal da prefeitura analisa, e depois eles nos respondem aprovando ou não, dizendo se vai precisar fazer alguma coisa a mais ou não também. Depois, o próximo passo é cadastro de beneficiários e elaboração de lista para certidão de regulação fundiária. Então, aqui eu pego a documentação de todos os titulares aí dos lotes, mando para a prefeitura para eles emitir o CRF, tá? Memorial descritivo e termo de compromisso, que é o pós, né? Entrega de documento pessoal lá. E emissão da certidão de regularização fundiária, que é o CRF. Isso que a gente quer.
Tendo esse documento em mãos, a gente vai e faz o registro no cartório de Tupã. Beleza? Então esse aqui é o fluxograma do que a gente vai precisar fazer para conseguir essa regularização.